Sejam muito bem-vindas ao Pod Prósperas, esse podcast da nossa comunidade de empreendedoras, a Elas Prosperam. Eu sou Amanda Vanassi e nesse espaço nós falamos sobre o empreender feminino de uma forma leve, divertida, trazendo os perrengues e também o que deu certo das experiências das prósperas da nossa comunidade. E hoje eu trago aqui comigo Cleice Freitas, que é terapeuta dos saberes femininos. Eu quero te agradecer por estar aqui. Eu sei que é a tua estreia, né, em podcast. Tô muito feliz que tu faça parte da nossa comunidade, que tu agregue tanto com tudo que tu sabe, porque tu é uma mulher extremamente potente. Seja muito bem-vinda. E eu já quero largar de primeira para ti o seguinte. Eu fiquei pensando que terapeuta não costuma se ver como empreendedora, Cleice. O que tu me diz sobre isso? Porque eu sei que tu é mais sangue no olho. Tu entendeu que que uma coisa anda com a outra. É um prazer estar aqui. É o meu primeiro pod. Então, é uma emoção estar com essa comunidade. Desde que eu te conheci, Amanda, você vem construindo essa inovação. Você vem nos desafiando a nos colocar no desconforto. E aí, quando você trouxe assim, terapeuta não se vê como empreendedora, né? E é esse o lugar que eu vi que era o meu diferencial. Quando eu disse, eu quero construir uma empresa. Eu quero criar um método que eu expanda e mais gente consiga atender com o meu método. E aí eu entendi que isso só era possível se eu tornasse isso uma empresa, né? Porque sendo só uma sessão, atendendo sessões avulsas, só esperando o cliente chegar, não teria como crescer para chegar nesse lugar que eu estou construindo, né? Uhum. O que eu vejo muito das terapeutas? Elas acreditam que principalmente quando a gente fala de terapeuta holística, energética, né? Elas acreditam muito que o cliente vai vir, vai ser atraído, o cliente vai chegar até ela. E Vai sim, sentir. vai sentir, o cliente vai sentir, vai tomar decisão. Nossa, eu vou lá comprar dela para ser atendido. Uma parte funciona assim, a atração. Só que também precisa de uma técnica, a gente precisa vender. E aí, quando eu me tornei terapeuta, eu fazia cursos, formações de terapeuta. Todo mundo que é terapeuta se identifica que a gente é a louca do cursinho. Sai um cursinho de uma terapia nova. Vamos lá fazer. E do namastê, né? No início, todo mundo é To- namastê. Todo mundo. Aham, adoro. E aí, a gente vai construindo isso. Até que chega um momento que a gente entende, assim, que... Tá, eu fiz o curso, eu tô formada nessa técnica. Tá. Como que eu sobrevivo com isso? Aí que tá a questão. E aí foi quando eu entendi. Ninguém ensina vendas para as terapeutas. E foi a minha dor por muito tempo. Eu disse, eu não preciso de mais um curso de terapia. Eu preciso de um curso que me ensine a vender. Mas tu acha que isso acontece que a pessoa pensa terapia é pra cura e eu não posso cobrar pra curar? Tu acha que é uma coisa assim? Tem muita crença, né? Pois é. Tem muita crença. E a pessoa tem muita crença até religiosa, né? Que a gente pensa que é errado cobrar. Só que aí eu pergunto, você fez o curso de graça? Por que é errado cobrar se você pagou pelo curso? E eu acredito muito numa lei do equilíbrio, do dar e o receber. E é uma lei do universo, se vocês pesquisarem, né? Então, a gente doa o nosso tempo, a gente doa o nosso estudo, a gente doa ali para ajudar outra pessoa, né? Uhum. E o que você está recebendo em troca? O dinheiro, ele é uma energia de troca. Uhum. Então, enquanto você achar que o dinheiro é sujo, é errado receber, você não prospera. E você pode ver que a pessoa que você está atendendo também não tem resultado. E isso foi a minha maior sacada. As terapeutas estão ficando estagnadas porque elas estão fazendo atendimento gratuito, pro bono, trocas. E eu não estou dizendo que é errado, mas isso tem que ter um equilíbrio, porque você não paga a conta. Não vai ter nem como crescer, nem como se manter. E aí acaba desistindo. E aí acha que o problema é a terapia dela, tem que fazer mais um curso. Exato. E quando o problema é que ela não está valorizando o dar e receber, então todo o conhecimento que ela pagou, que ela adquiriu, que ela investiu, o tempo, o dinheiro dela, ela tá dando ele assim, de graça, isso não motiva ninguém. E a outra pessoa está recebendo com uma energia de estou te fazendo um favor. Isso não impacta a vida do outro. E eu tô falando de energia, a energia que chega, tu tá com a melhor das intenções. Só que a sua energia que tá chegando lá, o outro não se sente nem merecedor de receber aquilo. Eita. E aí, às vezes, você pensa que você precisa de mais uma técnica, mas não é. Talvez você precise valorizar o seu serviço, cobrar pelo seu serviço, o valor justo, o valor que você investe. Aham. O seu cliente vai ter muito mais retorno. Eu tava pensando,
Geralmente eu percebo que as empreendedoras, Cleice, elas têm um perfil similar, assim. São pessoas que gostam de desafios, que não têm tempo ruim. Eu falo que tem a pulga no rabo, né? Que, empreendedora é de fazer 1000 coisas. Só que realmente, nessa linha das terapeutas, eu me questiono. Porque a pessoa realmente não se vê como uma empreendedora. O que tu percebe, assim... Claro, é difícil generalizar, mas se tu pudesse me dizer, Amanda, eu percebo que terapeutas geralmente são assim. Como tu falou, né? Tem crenças, querem que a pessoa sinta. A terapeuta é uma pessoa mais tranquila, Cleice, necessariamente? Mais calma? Nada a ver. Porque, não sei. Eu acho que tem para todas as áreas, né? Tá, Eu sou a terapeuta, tem a pulguinha aí que você fala, da né? pulga no rabo. Não tem como, né? Ficar parada. E eu tenho uma sede de conhecimento, mas eu tenho uma sede de transbordar esse conhecimento. Então, eu não tenho medo de investir. Tá. Eu sou uma pessoa que, gente, se eu contar as loucuras que eu já fiz, assim, tipo, às vezes eu não tenho dinheiro, eu vou lá e confio que vai acontecer, só que eu olho aquilo como evolução. Eu invisto, eu compro, então, da minha colega, eu invisto naquele curso, naquela mentoria, naquele aprendizado. Aí aquilo precisa multiplicar. Eu tenho sempre esse pensamento. Eu investi, aquele dinheiro tem que voltar. Ai, que bom. Amei. Como é que esse dinheiro volta? Eu vou lá, precifico o meu serviço com o valor que ele vale, porque se eu tenho coragem de investir, eu vou contar para vocês vou fazer um adendo aqui. Manda. Meu maior investimento até o ano passado, porque esse ano já mudou, mas eu vou contar até o ano passado. Eu entrei numa formação e ela custava 20 mil. Eu estava começando, 2024, eu estava começando a deslanchar na carreira como terapeuta, né? E aí, eu pensei assim, nossa, mas eu não tenho como tirar 2 mil do meu orçamento mensal para entrar, né? Porque daí você paga lá em 12 vezes de 2 mil reais, né? Uhum. Aí eu disse, eu não tenho esse dinheiro, como é que eu vou fazer? Não, mas eu confio no meu serviço, eu confio no meu potencial. Então, eu preciso atender X clientes. Se eu atender mais X clientes por mês, eu consigo fazer esse valor. Tá. Mentalidade, ó. O que eu preciso fazer para Mentalidade conseguir? empreendedora. De empreendedora. Aí que A tá. gente não olha para o problema. Ok, o problema é não tenho dinheiro, mas qual a solução? Uhum. Quantos clientes eu preciso atender? Eu preciso atender X clientes. Ok. Mas aí eu olhei meu ticket. Cara, eu cobrava um valorzinho. E aí, na hora, eu pensei assim, nossa, se eu tenho culhão para investir 20 mil reais, porque eu tenho culhão. Eu quero, eu vou, Eu tenho tenho culhão para coragem. cobrar, porque o meu serviço vale. Sim. Aí eu reajustei minha precificação, cobrei o valor que valia, não o valor que, todo mundo cobra porque é o... Cara, eu penso assim, um terapeuta ganhar 40, 80, 100 reais uma hora, sério? 60, 100 reais. 60, 100 reais, tudo que você investe? Cara, quando eu olhei para aquilo, não é a realidade que eu acredito, porque eu pago mais, eu invisto mais. Uhum. Eu precifiquei. Quando eu precifiquei, eu pensava que eu ia ficar sem cliente. E aí os clientes começaram a fechar com facilidade. Valorizar muito mais. Era mais fácil até o fechamento de venda. Por quê? Porque eu me sentia merecedora. Uau! Valorizada. O cliente olhava para mim e dizia assim, tem poder ali, ela sabe o que ela entrega, ela confia, ela está cobrando porque ela confia. Porque às vezes a gente cobra barato, não é porque o cliente não paga, é porque a gente não confia em nós. E aí, quando eu entendi isso, o jogo mudou. E aí a gente se ancora nessa bengala, né? Ai, não, mas é que o mercado cobra menos, o cliente não vai pagar. Mas é o que tu falou, se parte de ti investir, se tu paga 20 mil, é porque tu acha que esse servir vale tudo isso. Ou até mais. E tudo isso vai agregar, porque vai voltar, pensa, tudo que você investe vai voltar para o seu cliente, esse conhecimento também. E de uma forma filtrada. Você vai ficar lá X meses. Eu fiquei 1 ano estudando para trazer a transformação em 3 meses para o meu cliente. Uau. Então, olha a transformação. Não é só o investimento, mas todo o tempo que eu investi. Hoje, o meu cliente tem esse retorno em 3 meses. O que eu levei 1 ano. Mas essa mentalidade que tu trouxe, assim, de pensar, ok, agora, nesse exato momento, eu ainda não tenho esse dinheiro, mas eu vou buscar e confiar que valia. É algo que tu aprendeu de alguma forma dentro do universo das terapias ou não? Isso é de Cleice mesmo, veio da vida? É o que eu aprendi das terapias, peguei delas, e aí eu falo muito de uma lei do universo, né? Seja Deus, universo, o nome que a gente queira dar, né? Eu sempre digo assim, Deus não tem um filho preferido. Porque às vezes a gente olha e diz, aquele foi sortudo, privilegiado, sorte. Bunda virada pra lua, né? Bunda virada pra lua. E aí eu digo assim, Deus não tem um filho preferido.
ele dá a mesma oportunidade para todo mundo. Só que você tá disposto a abraçar quando a oportunidade passa? E aí foi o que eu pensei. Eu disse assim, eu quero ser uma terapeuta diferente. Quando a formação passou para mim naquela época, eu olhei assim, cara, essa formação vai me formar em 4 áreas diferentes. E é o que 3 delas eu já era formada, mas eu queria, sabe, terapeuta. Uhum. Mas eu disse, eu quero entender a cabeça dessa pessoa que junta tudo num produto só e cria, e cria um negócio muito bem bolado, que foi o que estava me transformando. E aí, quando eu investi, eu disse assim, esse valor vai voltar para mim. Isso aqui vai ter retorno, porque eu acredito na lei do universo. Aí você me pediu, como é que você acredita nisso? Eu confiei, e aí quando eu falo assim para as pessoas, às vezes a gente tem um sonho, às vezes a gente quer alcançar algo, né? Às vezes não, a gente quer isso, né? A gente sonha. Só que a gente nunca para planejar de verdade. Então, às vezes, as minhas clientes chegam para mim e dizem assim, nossa, minha vida está complicada, as coisas estão difíceis, eu não sei, o meu casamento não está bom, eu queria... Tá, o que você quer? Ah, eu queria um relacionamento de cumplicidade. E o que é um relacionamento de cumplicidade para você? Aí a pessoa para. Exato, a gente não sabe o que a gente quer. E aí o universo devolve qualquer coisa. Quando eu entrei para a formação, eu sabia o que eu queria. Além de me formar para transbordar na vida das minhas clientes, eu queria fazer o dinheiro para honrar aquela prestação. Então, eu coloquei uma meta. O universo foi me presenteando. Gente, eu fazia a minha parte, né? Eu levantava todo dia, fazia a minha parte, porque não cai do céu também assim, se tu ficar parada. Do nada, chegava um cliente e fechava comigo a minha mentoria, que era o meu ticket. Do nada. Não o cliente que eu prospectei, o cliente do nada. Olha, alguém me indicou você e eu quero. Eu dizia, gente, mas eu continuava fazendo a minha parte. Uhum. Então, é isso que eu acredito, nessa força do universo, quando você sabe o que você quer. Você precisa saber. Se a gente for falar de mentalidade empreendedora, para fazer dar certo o teu negócio, porque querendo ou não, as terapias, elas são o teu negócio hoje. Tu diz que tu tem essa visão de dar e receber, que o universo te retorna. O que mais tu me diria que tem que ter dentro da mentalidade de uma empreendedora, assim? A minha maior dor, planejamento, agenda e foco. Olha. Eu tinha agenda. Quem não tem o rancinho da agenda? Ah, Ai, agenda dá uma... A gente tem uma crença, né? Parece uma coisa engessada que tu tem que cumprir horário. riscando, assim, sabe? Papel marcadinho. Checklist. Uhum. Isso. Quando eu entendi que a minha agenda podia ser blocos. Blocos. Tal horário. Tipo, pela manhã eu fico com a minha filha e estudo. À tarde eu atendo. Tá. À noite eu faço... Então, eu criei blocos na minha agenda. Foi ficando mais fácil seguir uma agenda. Aí, os compromissos não eram mais em cima da hora. Eu não ficava desesperada porque eu marquei 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Então, Quem nunca? Quem nunca, né? Então, eu entendi como criar essa agenda e quebrar a agenda quebrar a crença do checklist. Não é isso. Não é uma lista de tarefas. Aí entrou o planejamento. Por que eu falei que o planejamento primeiro? Porque não tinha como eu ter uma agenda se eu não tinha nada planejado. Uhum. Então, eu comecei a entender e olhar o ano. E eu era a pessoa que dizia assim, gente, eu não consigo nem pensar o mês seguinte, quem dirá um ano. Pois é, visão de futuro. Eu tenho essa dificuldade, Cleice. Eu comecei a criar isso, né, dentro do que eu fui aprendendo, dentro das mentorias que eu entrava. E eu via que eu trocava a mentoria e voltava para o mesmo lugar. O que você quer? Qual a sua meta específica? E eu dizia assim, o que eu quero? Eu quero fazer dinheiro, quero ser rica. Tá, mas o que é ser rica? Como você chega lá? Era muito genérico, eu trazia tudo genérico. E tudo na vida era genérico. Quero fazer dinheiro. Tá, isso é genérico. Quanto de dinheiro? Que dificuldade que a gente tem de falar um número. Quanto? Até quando? E aí, quando eu comecei, eu entendi assim, ok. Quantos clientes eu quero atender? Quanto eu quero faturar? E eu comecei a ser a pessoa que precisava olhar para dinheiro e quebrar a crença dele. Então, quanto eu quero de faturamento? E essa é a dor da terapeuta. Parece que o dinheiro queima, ela não pode pensar no dinheiro, ela não pode colocar um número. Parece até que é pecado isso. Então, ali foi quando comecei a mudar a minha mentalidade. Quando eu penso em planejamento, eu comecei a olhar assim ao longo de um ano, e aí aqui que muda, né? Um dia eu ouvi assim, o empresário, ele não planeja mês, ele planeja ano. Quanto você quer faturar num ano? Oi, nunca pensei nisso. Oi, empresária, obrigada! Um ano! Tá. Quanto eu quero faturar? Eu quero faturar... Aí a gente pensa assim, quem aí sonha fazer 1 milhão? Aí a gente compra essas mentorias de high ticket, tu vai indo. Aí você fica assim, oi, 1 milhão?
Mas Nem sei se um imagina- dia é possível isso na vida. Aí que tá. Será que eu posso? Mas aí o que eu vou ter que fazer? Teve uma época, Cleice, só pra complementar, que eu falei pra uma amiga minha isso. Olha, no meu negócio do jeito que tá, eu consigo faturar aí 8 mil no mês. Ela olhou assim, ué, tu não pode mais? Eu falei, não, é 8 mil e deu. Olha, calma, pera, agora do jeito que tu tá fazendo, sim, mas vamos pensar em outras formas pra que tu consiga alcançar mais. E é exatamente essa crença que tu fala. E 1 milhão, como é uma questão de você poder pensar o que eu vou planejar e o que eu vou executar para chegar nesse 1 milhão. Mas a gente precisa começar sonhando, pelo menos se dando a liberdade de pensar em 1 milhão. Exato. Ó, a maior dificuldade, eu entendi que a maior... não dá pra pensar num 1 milhão se eu não faço 100 mil, Tá? se eu não faço 50 mil. Passo a passo. Então, eu comecei. Meus primeiros 50 mil no ano. Depois, vamos romper a bolha dos 100 mil? Primeiro aqui. Aí, tu precisa fazer uma conta básica. Se eu quero faturar 100 mil dividido por 12, quanto eu tenho que faturar por mês? Ok, essa é a meta. Agora, se eu olhar para os meus produtos, vamos dizer lá que eu tenho que fazer 10 mil por mês. Vamos fazer uma conta mais fácil, né? Quero fazer 10 mil por mês. Se eu dividir pelos meus produtos, quantos clientes eu preciso atender? E aqui a terapeuta morre. Porque se ela cobra 60, 80, 100 reais, É muita gente. é muita É gente. escala. E se eu posso deixar uma orientação aí, que eu sei que a gente tem terapeutas que vão nos assistir, né? Quando eu comecei a empreender, eu tinha uma certeza. Então, eu venho da CLT. Outra coisa, nada a ver. Me tornei mãe, decidi empreender. Fui ser terapeuta? Não, porque a gente escuta que terapeuta não faz dinheiro. E aí eu paralisei. Mas eu tinha um chamado aqui dentro. Eu quero trabalhar com isso, eu escolho trabalhar com isso, eu quero ajudar pessoas, assim como as terapias me ajudaram. Mas eu fui indo para outros caminhos, até que passou acho que uns 6 meses, 1 ano, não, é terapia, é isso que eu quero. O coração da gente vibra, eu voltei. Quando eu voltei para ser terapeuta, eu tinha uma certeza. Eu dizia assim, eu não vou atender sessão avulsa. E eu sou uma terapeuta que desde o início, eu não atendo sessão avulsa. Olha só, desde o início. Desde o início. Então, no início, eu criei um pacote terapêutico. E não um pacote terapêutico que o cliente vai pagando na sessão, não. Um pacote terapêutico custa tanto, cartão, pode parcelar, ou no Pix à vista, como ficar melhor para o cliente. Eu trazia soluções para ele. Por quê? Qual que é o nosso grande desafio? Quando a gente começa a trabalhar, a gente ainda está insegura. Sim. A gente não sabe ainda se aquilo vai funcionar. A impostora, né? Aí você atende o cliente uma sessão avulsa, como as terapeutas fazem, e o cliente vai embora. Não Porque volta mais. ele não volta, porque ele ficou com... Doeu nele, ele fugiu. Aí ela pensa, ai, minha terapia foi ruim. Só que quando a pessoa paga um pacote, infelizmente, nós seres humanos, a gente honra o nosso dinheiro no sentido, não vou perder dinheiro, já paguei, então eu vou. Eu brigo a continuar. Aí ele continua, ele vai tendo transformação. E aí você diz, uau, o meu produto funciona, eu sou boa nisso. Porque a gente também depende do outro para dar resultado. Só que se o outro não vem, e vender uma sessão e vender um pacote, dá o mesmo trabalho. A diferença é que a sessão, todo mês, tu tem que estar vendendo de novo. O pacote você vende uma vez, a pessoa fica contigo o X tempo Mas que tu aí, definiu. tu vendia o pacote e atendia presencial essas pessoas? Online. 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 Quando eu engravidei e eu fiz a transição de carreira, a Clarice, na época, era muito pequenininha, né? Ela tinha 7, 8, 10 meses, mais ou menos, ali, quando eu comecei a atender, acho que os meus primeiros clientes. Eu não tinha uma rede de apoio, uma logística, ela não ia para a escolinha, tanto que eu decidi empreender exatamente por isso. Então, na época, era a minha dor e ia contra os meus valores. Dizer, tá, agora eu vou botar ela numa escolinha. Não, eu quero viver essa maternidade. Então, o que eu fazia? No horário que ela dormia, ela tinha a rotina dela, eu podia atender uma cliente. Tá. E as clientes vinham alinhadas. Ó, essa é a minha realidade, a minha filha está comigo. Pode ser que ela acorde no meio, mas sempre deu certo, gente. Minhas clientes foram maravilhosas comigo. E eu atendia online, porque eu não precisava sair de casa. A minha filha estava dormindo. Eu construí uma sala para mim. Ela dormia no quartinho dela, enquanto eu atendia. Então, foi uma realidade... Foi fácil? Não. Porque para eu estudar, para eu criar um negócio, para eu fazer movimentos de vendas, muitas vezes eu fazia na madrugada, quando ela estava dormindo. Então, empreender é maravilhoso, tem liberdade, mas tem um preço, né? Muitas noites dormindo bem pouco. Eu tô, assim, de queixo aberto, caído, assim, te ouvindo falar, porque me parece que tu conseguiu enxergar de uma forma muito ampla, assim, olha, a minha filha nasceu, eu preciso trabalhar. E tu foi encaixando o trabalho na tua vida, não foi o contrário. Geralmente, a gente acaba indo empreender por necessidade e faz o que dá.
E o bacana da tua história é isso. Não, eu tinha minha filha, não queria colocar na escolinha, e aí eu fui pensando em soluções. Eu não vou poder ter um espaço fora de casa, né? Longe para ir atender presencial. Dá para trazer para online? Eu não sei como faz. Eu vou atrás do conhecimento, mas eu vou fazer. Uau, que mentalidade próspera realmente essa tua. Eu fico, assim, impressionada porque são difíceis os casos, que eu conheço pelo menos, que fizeram isso. Que eu vou trabalhar, mas eu encaixo isso na minha vida. O que te deu coragem? Assim, tá, tudo bem, foi a Clarice, mas o que tu acha que tu traz? Tu era CLT antes, né? De que área? Gerente. Eu era gerente comercial. Já era gerente comercial, já tava no meio da paulada mesmo, então. Então, tu sempre foi se relacionar com pessoas, conversar, pesquisar, buscar soluções. Como é que é esse perfil? Quero entender um pouco da Clarice. Então, hoje terapeuta de mulheres, né? Hoje, Saberes terapeuta. feminino. Estou terapeuta. Acho chiquérrimo, né? Estou terapeuta. Isso. Só que eu sempre digo, hoje a nossa maior vitória é o nosso maior desafio, né? Nem sempre foi assim. Então eu era a pessoa que dizia assim, detesto trabalhar no meio de mulheres. É tão fácil trabalhar com homens, não tem mimimi, não tem oscilação de humor. Eles são mais focados, mais objetivos. Mulher tem muita historinha, não dá pra falar ríspido porque se sente mal. Leva pro coração. Leva pro coração. E aí eu entendi, eu disse assim, cara, eu tenho uma dor aqui, né? Não é normal. Hoje eu sou apaixonada por esse universo, mas nem sempre foi assim. Então, eu era a mulher fodona, né? Não dependo de homem, não preciso de ajuda, eu dou conta sozinha, eu sou extraordinariamente ferrada, porque terminava o dia exausta, né? Mas não... Extraordinariamente ferrada, amei essa! Mas não admitia, né? Quem nunca, né? A gente às vezes conversa com outras mulheres e diz, nossa, eu começo a contar minha história. Eu sou essa, elas dizem, eu sou essa. Eu digo, então, por isso que eu entendo vocês, porque eu já fui essa. E quer dizer que você mata essa personalidade? Não, você melhora ela. Foi quando eu entendi que dá pra conciliar tudo, mas não cabia mais aquela loucura, igual você falou. Então você tava no meio da loucura, né? Isso. Da CLT, povo, público, tudo aquilo. Quando eu me tornei mãe, eu disse assim, eu quero viver essa maternidade. Mas, gente, não dá pra ser assim, graças a Deus, o meu marido super me apoiou. Ele dizia, não, a gente segura as pontas, a gente dá conta, porque aqui eu já era uma versão melhorada de mulher, então eu tinha um parceiro, né? Glória. Mas, assim, não é fácil a gente só, vou viver aqui sem ter uma renda. Não cabia isso pra mim. Por mais que eu quisesse aproveitar a maternidade, curtir, era importante pra mim ter o meu dinheiro. Era onde eu tinha minha autoestima, onde eu dizia assim, nossa, eu ainda dou conta, eu não sou só mãe. Porque quando a gente se torna mãe, a gente mata a mulher e a profissional. É como se uma coisa anulasse a outra. E aí eu disse assim, não é possível que isso aconteça. Então, como toda mulher, passei os primeiros meses, puerpério, mas tentando entender quem eu era. Aquela explosão de sentimento. Um dia rindo, na mesma hora eu já chorava. Choro que eu não sabia explicar por quê. E aí eu fui me apegando às terapias. Fui entendendo os meus sentimentos. Quando chegou um momento, eu disse assim, eu quero empreender. Mas não de qualquer jeito. E aí eu comecei a conhecer as terapeutas. Nas formações que a gente faz, então eu sou comunicativa, converso com as pessoas, né? Aí eu ouvi assim, terapia não dá dinheiro, eu tô há 5 anos nessa área. E aí o cenário não era muito bom também, né? O cenário que eu convivia. E aí eu disse, não, mas não é possível que tem tanta formação, tanta gente estudando, tanta gente aprendendo e terapeuta realmente não dê certo. Eu disse, eu acho que o ambiente que eu tô não tá me favorecendo. É que teve um tempo, isso há uns 2 anos atrás, que até eu e meu marido, a gente comentava assim, que parecia que as terapias eram a nova distração das pessoas que queriam um hobby. Foi algo que a gente percebeu, assim. Muitas mulheres que vieram fotografar no Essência em Foco na época eram pessoas que não precisavam trabalhar, né? Acabavam tendo, enfim, um parceiro que dava todo o suporte financeiro ali. E então parecia que elas faziam por gosto, assim. Até acho que isso vai de encontro com aquela pergunta do perfil da terapeuta. Logo no início, talvez, não sei, posso estar julgando. Pelo menos as pessoas que eu conheci das energéticas eram mulheres que estavam curtindo aquilo ali. Não era bem um trabalho, era quase um hobby, assim. E também vem uma parte de eu quero ajudar muito o outro. Então ela não quer fazer dinheiro, hobby, não por dinheiro, não quer ajudar o outro. Isso. E aí também vem muito, a gente olha para dentro das religiões, as caridades, ajudar o próximo, né? E aí ela se envolve nessa área da terapia e ela pensa assim, eu vou fazer aqui de graça, eu não preciso do dinheiro, eu vou só ajudar o próximo que eu tô ajudando. Aí vem a salvadora.
a super poderosa. A Madre Teresa também, né? Exato. Mas eu quero saber, Cleice, o que tu traz da Cleice? Que aprendeu na jornada de trabalho. Porque tu, como uma terapeuta, é fantástica. E tu tem uma visão de mundo, assim, muito desconstruída, muito aberta ao novo. Tanto que tu diz, eu construí uma agenda em blocos. Então, é uma pessoa que não é visionária só, tu desconstrói. Mas o que tu traz que a gente pode dizer assim, ok, eu também sou assim. Talvez eu possa dar certo. O que veio da outra Cleice? A comunicação, o arregaçar a manga e fazer? Eu sempre tive... acho que a minha história conta muito isso, assim. Eu venho do interior. De onde? Barracão. Barracão. Interior do interior. E quando não conheço. eu comecei, assim... quando eu fui criada pelos meus avós, né? Então, eu sou 92, criada nos anos 60, 70. E na época, eu lembro, assim, que ainda não tinha energia elétrica. Então, essa era a minha realidade. Às vezes as pessoas falam, nossa, parece que você conhece, você sabe muito. Eu digo, gente, mas é que eu venho de um tempo, parece mais antigo que a minha época. Só que eu não me encaixava lá, porque a minha época é outra. Então, eu dizia, meu sonho era morar na cidade grande. Meu sonho, assim. Foram 14 longos anos ansiando por isso. Quando eu vim para Caxias, eu tinha 14 anos e eu tinha uma vontade que era entrar numa empresa, mentalidade CLT, né? Entrar numa empresa, fazer faculdade, entrar numa empresa e ter um cargo reconhecido. Fazer carreira lá dentro. Isso aí, ganhar Era um salário. Era isso. A faculdade foi um sonho, assim, que eu nem imaginava que era possível, porque a realidade já era muito desafiadora mesmo. Tranquei a faculdade 2 vezes. Quando dava, eu começava de novo. Tirava, fazia 1000 conta para conseguir encaixar a mensalidade ali. Então, foi um processo que, quando eu cheguei lá... E aí foi engraçado. Quando eu cheguei, me formei. Eu já estava começando... Quando eu me formei, eu ganhei o cargo de gerência. E aí fui construindo, foi crescendo. E quando eu cheguei lá, que era o meu chegar lá de sonho... Tá. Eu tinha um buraco. Tem aqui? Eu tinha um buraco. O outro lado do arco-íris parecia mais promissor. Eu cheguei lá e não tinha nada. Do tipo, tá, mas é só isso? E aí eu passei por um baque pessoal muito forte. E aí quando isso aconteceu, me fez pensar. Será que a vida é só pagar boleto, trabalhar, comer e dormir? Já teve uma crise existencial super jovem. Aos 27, 28 anos. Caraca! E aí foi quando eu disse, não faz sentido. Aí foi quando eu me envolvi de me conhecer. Tá, peraí. O que tá fazendo? Aí eu vi que eu era uma mulher, assim... Eu tinha foco, eu alcançava os objetivos. Onde eu chegava, eu sempre consegui ser vista. E eu não via isso como uma coisa boa, tá? Ué, eu nossa. via isso como uma coisa ruim. Ai, ela quer chamar atenção, ela é mostradinha. Sim. Os anos 60 falando mais alto. Tinha que ser recatada, tinha que, né? Não podia chamar muita atenção. E aí eu sempre ganhava espaços. E eu sempre fui muito inteligente. E, modéstia à parte, assim, eu tinha essa visão, assim, de pensar fora da caixa, né? Só que eu não via isso como nada bom. Eu só via a mulher mandona e autoritária que eu era, porque eu era mandona. Então eu só olhava pra isso. Mas era boa pra fazer a tua parte. Mas eu fazia muito bem a minha parte. Sim. E aí, quando eu entendi na minha crise existencial que essa mandona era as minhas dores lá, da minha infância, gritando e dizendo assim, olha pra ti, você não é assim, essa não é a Cleice, você não é isso que todo mundo fala. Você é gentil, você é carinhosa, você é educada, você é essa pessoa. Só que você está se escondendo atrás dessa dor. E aí foi nesse momento que eu disse assim, eu tô vivendo errado. Meu Deus, eu vi a Viola Davis em um vídeo dizendo que ela trabalhou por muitos anos dentro de um contexto onde falavam o que ela era, até onde ela podia ir e alcançar. E aos 57 anos, ela tá entendendo que ela pode se autorizar a fazer as coisas e ela pode se validar. E tu, super jovem, já conseguiu enxergar isso para dar um passo. Uau! O teu empreendedorismo, ele vem realmente de alguém que pensa fora da caixa e que enxerga várias outras possibilidades. Nós temos hoje, Cleice, muitas pessoas que entram no empreendedorismo por N motivos. Por exemplo, eu tô cansada de trabalhar com meu marido, então eu vou empreender em alguma coisa. Ah, meu filho nasceu, então eu quero experimentar, vou fazer alguma coisa em casa, uns docinhos, alguma coisa assim. Só que a pessoa, ela
vê como uma solução rápida, assim. Ai, tá, eu só quero me livrar dessa dor. Porque eu acho que a minha dor é essa aqui. Então, eu quero me livrar dela, eu vou começar a fazer alguma coisa. Vou tentar empreender com isso. Só que ela não carrega com ela, pelo histórico dela, essa questão do autoconhecimento, do questionar, de pensar o que pode fazer diferente, de pensar fora da caixa. E aí essas pessoas desistem de empreender. Muito. Tem que ter um perfil, então, para fazer funcionar o empreendedorismo? Eu não acredito que tenha que ter um perfil. Eu acredito que nós falamos de mulher aqui, né? Ela precisa se desafiar a se conhecer, Opa, aí que tá. Gostei. Vai. a entender as suas dores, os seus medos, os seus traumas, né? Hoje a gente vinha conversando no caminho para cá e observando, né? Porque eu brinco assim, gente, eu não terapeutizo fora do meu consultório, do meu atendimento. Eu não faço isso. Isso foi uma coisa que foi saudável para mim. Mas a gente está sempre a terapeuta em alerta, né? Olha a frase, olha o que falou, né? E a gente ouve, eu ouvi muito assim, minha mãe fez isso, eu me senti pequena. A minha mãe falou isso, eu me senti que não era para mim, né? E claro que os nossos pais, eles só querem, a grande maioria, o nosso bem. Eles nunca vão falar pelo nosso mal. Mas eles falam dentro da realidade que eles tiveram, né? E dentro da realidade que eles tiveram, é igual eu falo, quando eu decidi largar o emprego, você acha que eu ouvi o quê? Ai, vai lá ser corajosa? Não, você é louca! Uma faculdade com todo sofrimento para fazer. Para chegar na carreira, chegou para abandonar? Se formou em quê? Administração. Administração. Você é louca? Você vai trocar o certo pelo duvidoso. O certo pelo duvidoso. E aí é ali que eu vi que muda o jogo, né? Quando a gente entende os nossos sentimentos e se conhece, a gente entende que quando a nossa mãe, nosso pai, alguém próximo fala algo, ele tá falando por amor, dentro das crenças deles. Mas se a gente se conhece, aquilo não impacta a nossa vida, aquilo não faz a gente desistir, aquilo não faz, a gente não fica esperando a validação do outro, que é o que eu vejo muito. Eu quero fazer isso, mas enquanto a minha mãe não me aprovar e dizer que é certo, eu não consigo. E mulheres de 40 a mais até 50 a mais que pensam assim. Isso. Então, o quanto a gente se limita e é porque a gente não se conhece. Então, a nossa criança, eu gosto muito de falar da nossa criança interior, porque é ela que traz essa mensagem do tipo, lá na infância, a minha mãe fez alguma coisa que me acionou esse gatilho, que me fez me sentir assim, insegura, que eu preciso pedir a aprovação dela. Aí eu não resolvo aquele sentimento, eu cresço. Cada vez que eu vou tomar uma decisão no meu negócio, no meu casamento, na minha vida, eu fico esperando a mamãe. Ou eu vou lá pedir aprovação, eu vou lá contar. Briga com o marido? Corre contar pra mãe que brigou com o marido. Tem um problema com o filho? Corre contar pra mãe que tá com um problema com o filho. Pra mãe resolver. E a gente cria essa dependência. Aí, quando a gente não tem mais, ou se afasta da mãe, do pai, a gente transfere pra alguém. Porque quando você não cura essa dependência, você não entende de onde tá vindo essa dependência, sempre é da nossa infância, a gente transfere. Então, a gente casa e vira dependente do marido. Ou a gente não casa porque a gente quer ser a mulher que dá conta de tudo sozinha. E aí é um peso muito grande, né? E tudo isso acontece porque a gente não consegue entender e abraçar essa dor que está lá dentro. Não se conhece, não quer sentir. Eu escuto muito as mulheres falar assim... eu não gosto muito de terapia porque dá a sensação que eu sou louca, que eu não sei tomar decisão, que eu tenho um problema. Que eu preciso de terceiros para poder validar. E aí ela sofre ali sozinha, porque ela tem uma dor muito grande. Porque ou ela cresceu nesse ambiente, alguém falando pra ela, né, que terapia é coisa de louco. Eu mesmo tinha essa crença, né? Eu dizia, gente, só vai pro terapeuta quem é lelé da cabeça, né? E hoje eu entendo que, hoje eu mesmo falo que se eu tivesse descoberto antes ou aprendido outra mentalidade, eu teria explodido muito mais cedo. Porque o que me limitou foi a minha mentalidade. Ou seja, quando eu cheguei na carreira e eu falei que eu tive uma crise existencial, foi porque eu não conseguia ver que tinha mais crescimento. Pra mim era só aquilo, tipo, acabou. Eu já cheguei lá, tão jovem, minha vida acabou. Só que hoje eu olho, eu tava longe de chegar lá. Imagina. Aquele era o meu lá. Uhum. O que o meu ambiente, onde eu cresci, da onde eu venho, me permitiu sonhar. Isso era o máximo permitido pra mim. Amei essa frase. 2 frases. Eu era 92, vivendo nos anos 60, né? Orientado pelos anos 60. E o ambiente que eu vivi me permitiu sonhar até ali.
algo que eu sinto, Cleice, dentro da nossa comunidade mesmo, é que grande parte da gente, a gente não está precisando aprender mais um pouco sobre como gerir o dinheiro, por exemplo. A gente está precisando confiar que a gente merece ganhar o dinheiro. A gente está precisando tirar essas limitações, esses bloqueios que vêm de terceiros. O que faz, geralmente, uma empreendedora não dar o próximo passo? É o medo. Às vezes, eu vou ganhar mais que meu marido, eu posso? Não posso. Como é que eu vou ir pra internet, Cleice? Aí vou virar blogueirinha, as pessoas vão me julgar. E a gente carrega isso, como tu muito bem colocou, nem é da gente. A gente tá carregando a visão lá de trás. Eu gosto muito da frase que eu falei pra minha mãe. Mãezinha, a tua mãe era lá dos anos 20. Tu está em 2025. Vale a pena tu continuar querendo viver sob esse olhar de alguém dos anos 20? Só que a gente não se dá conta, né, Cleice? A gente só vai reproduzindo, e aí a gente trava muitas vezes. Então, tu acredita, e eu também, que a gente precisa se conhecer, preferencialmente, antes de dar esse passo. Por exemplo, eu quero empreender em uma outra área, não tem nada a ver, eu vou querer vender camisetas com frases motivacionais aqui, como a nossa Ora Ser Quem Se É, da nossa comunidade. Mas adianta eu pôr a cara se eu não me conheço? Vai ser muito mais difícil, né? A base para tudo é a gente buscar se perceber. É o que eu percebo que breca muitos negócios, assim. A pessoa tá lá, e estuda e vai e faz, e chega um ponto onde ela estagna. E eu sinto muito das mulheradas, assim, né? Porque eu me incluo, né? Uhum. Parece que quando a gente vai descobrir lá dentro qual é o teu potencial. Tem um medo, porque se eu descubro quem eu sou, eu não vou mais pertencer a esse ambiente. Eu não vou mais ter que dar explicação. Mas aí eu vou me distanciar. O que eu mais escuto em atendimento é: se eu continuar crescendo assim, eu vou perder meu casamento. Eu ia falar agora, se eu descubro quem eu não sou mais aquela pessoa enxergada pelo meu marido. Eu não sou mais aquela filha enxergada pela minha mãe e pelo meu pai, sob a ótica deles. Se eu descubro quem eu tô me enxergando. Aí eu não correspondo mais às expectativas. Será que vão deixar de me amar se eu descobrir quem eu sou? É isso que tu quer dizer? Isso. E aí essa validação do amor externo. Porque quando você se ama, e aí por isso que eu falo, muitas vezes a gente fala, mas eu me amo. Quando eu era aquela mulher tratorzona, que fazia acontecer, eu sempre dizia, eu me amo. E o que eu mais tinha lá dentro era tudo menos amor. Se culpava, se degladiava. A tua mentora dentro de ti devia ser um carrasco, né? Nossa! Faz mais! E até hoje, às vezes eu tenho que dizer, dá licença. Você não conseguiu! Porque eu tenho uma ideia, assim, te vendo falar, se era parecida comigo, mas eu sou 87, tá? Achei tu muito jovem, no 92 chegou até a me dar uma dor aqui. Mas para você alcançar as metas, para te chegar lá, onde tu chegou, com certeza tu deve ter te cobrado muito, né? E aí eram duas cobranças, né? Uma, porque eu queria muito chegar lá. Tá. E outra, porque eu dizia assim, tô sendo menos mãe. Porque eu tô cansada. Porque eu tô trabalhando de madrugada, eu devia estar descansando, dormindo. Porque às vezes eu não tinha no dia seguinte toda a paciência que eu queria ter. De, calma, vamos resolver. E aí era isso, essa cobrança de ser perfeita em todas as áreas. Eu quero ser uma boa mãe. Eu quero ser uma excelente esposa. Eu quero ser uma profissional espetacular. E eu quero continuar sendo a filha, a irmã. Nossa, não! E aí vai indo, né? A dona de casa. A gente não quer derrubar nenhum prato. Que bola de neve! Meu Deus, eu digo assim, quanto antes as irmãs perceberem que a gente não tem como dar conta de tudo, gente. Não tem. Pra aqui tá elevando, aqui vai estar um pouquinho mais baixo, não adianta. É que eu imagino que a gente tem essa urgência. A vida tá passando e eu quero poder aproveitar ao máximo tudo, então eu quero ser excelente em tudo. E não só, né? Tem o sistema todo muito machista que vem pra cima da gente querendo nos colocar nesse lugar opressivo, de que a gente precisa ser perfeito em tudo. Mas esse é um pensamento bem... Ainda bem que o mundo tá migrando essa ideia, né? Porque esse pensamento é bem antiquado. Mas eu e você, e muitas das que nos escutam, a gente viveu isso, ainda vive, né? Ainda se cobra muito. Meu pai faleceu esse ano e foi muito disruptivo para mim entender que o luto é a falta do olhar daquela pessoa para mim. É a falta do meu pai dizendo assim, Amanda, você é capaz, você é amada, é o outro dizendo,
o que eu posso e o que eu não posso. E aí, Cleice, eu vi que eu tinha uma vida muito livre na minha frente agora. Porque eu não precisava mais corresponder à filha amada do meu pai. Eu continuo sendo, sempre vou me... Sempre. Ó, cheguei a bater o microfone. Sempre vou levar isso comigo. Mas eu não preciso mais mostrar pra ele agora que eu consigo determinadas coisas. Eu não tem mais, eu tô livre. E aí, diante da liberdade, Cleice, a gente trava. Eu ouvi uma frase de um psicólogo, agora eu não vou saber citar o nome, que dizia que diante da liberdade, a gente tende a imitar os outros. Diante de poder estar totalmente livre e ser autêntico e fazer o que se quer, a gente imita o outro, porque eu não sei quem eu sou. E eu tenho um sistema que me cobra que eu seja perfeita em tudo. Eu não me conheço. Como é que eu vou saber que eu não tem como eu dar conta aqui, se eu não me conheço, né? A vida é muito louca, Cleice. Você é louca de trabalhar com terapia. Vocês são tudo um bando de desajustado. Porque eu admiro muito, sabe? Você tá tentando dar um caminho pra alguém que, às vezes, meu Deus, passou da meia idade e não faz ideia de quem é. Ainda segue tentando atingir as expectativas do mundo. E agora você fez passar um filme na minha cabeça, porque pensando nas minhas clientes, 70% das minhas clientes são mais velhas que eu. Olha só. E essa foi a primeira crença que eu precisei quebrar, porque chegava pra mim aquelas mulheres e eu dizia assim, gente, mas elas já viveram mais que eu. Ai, eu vou querer puxar um gancho disso, sim. Uhum. E aí eu dizia assim, peraí, como é que... E às vezes elas falam assim pra mim, mas tu tem um pensamento à frente, tu é muito madura. Como é que você é assim? Aí é a hora que eu honro a minha história. Apesar dela ter tido dores por ser uma criança que cresceu longe dos pais, cresceu no interior, eu honro isso porque isso também me amadureceu, me deu a bagagem que eu tenho hoje. Então, eu vejo também que essa é a dor da mulher. Honrar a sua história. Honrar o lado bom e o não tão bom de onde ela veio, porque construiu ela até aqui. A gente né? tende só a querer virar as costas, né? E seguir outra história. E você falou uma coisa bem legal. Hoje eu sou tutora numa escola de empreendedorismo. Então, assim, cara, é um sonho. Porque quando eu entrei lá, eu queria aprender a empreender. Hoje eu ensino lá dentro também. Então, que incrível! É um sucesso pra mim. Né? E em pouco tempo, né, Cleice? Pouco tempo. Então, assim, eu digo que Deus tem sido bondoso. Eu tenho feito a minha parte também pra merecer, né? Lá dentro, eu vejo mulheres se reencontrando, se reinventando, começando a empreender aos 50. Ai, aos que 60. delícia, que delícia. Aí você olha e tu diz, oi? Eu aqui pensando que eu tô atrasada pra quê? Pra quê? Gente, não existe isso de tempo. É loucura da nossa cabeça. Tô atrasado comparado a quem? É igual quando eu comecei a empreender e a gente se compara. Eu com uma criança pequena, atendendo 1, 2 clientes por dia, que era o que eu conseguia no máximo, por causa que era no horário das sonecas, né? E aí eu olhava e eu dizia assim, nossa, mas olha lá a fulana, voando, acontecendo. Já fez 1 milhão, já. Aí eu parava e dizia, mas a fulana... E não é desmerecer. Mas a fulana ainda não tem filho, a fulana não tem marido. Então, a realidade dela é diferente da minha, a linha expectativa. Um dia, a minha mentora, eu vou honrar ela sempre, porque ela disse assim pra mim, você vai fazer o seu 1 milhão. Vai chegar lá. Só que alinha a sua expectativa, você tem uma criança pequena. Um dia ela vai crescer. Um dia ela não vai ser mais esse bebezinho que demanda de você. E aí você vai ter todo o seu tempo para construir esse outro lado da sua carreira. E levar ela pra Disney. E levar ela pra Disney, que é meu sonho. Aí eu disse assim, gente, alinhei a expectativa. Eu não fico frustrada e imediatista. Amanhã eu vou fazer 1 milhão. Amanhã eu vou... Não, calma. Eu vou chegar lá. Mas eu alinho o meu cenário atual. Mas também não se conforta com o cenário atual, né? Não vai estar naquela, não, mas tá bom, mas eu já cheguei nos 100 mil, né? Não, porque aí eu digo que o ambiente é gostoso, porque nesse mesmo lugar que eu tenho essas mulheres de 50, 60, eu tenho aquelas que são mãe de 2. Eu sou de 1. E aí eu olho elas fazendo o que eu faço. Eu digo, vou me puxar. Elas têm 2 e fazem. Qual a sua desculpa? A importância da gente estar em comunidades. E aí você entende que não é concorrência, né? É inspiração. Total. Que é o que eu vejo ali na comunidade. Que eu falo muito, gente, vamos aproveitar isso que a gente tem aqui. Porque a gente tem muitas histórias pra gente se inspirar. Por isso que eu falo, cuidar pra gente não cair na vítima e só contar história triste. E aí ninguém sai do lugar. Mas a gente contar histórias que inspirem e mostra pros outros. Não, se ela consegue, eu também... O meu motivador é esse. Se ela consegue, eu também consigo. Se alguém já fez, é possível. Então, tu não é da... Eu fui muito tempo competitiva.
Eu Então, eu também. me motivava assim, não! Eu era daquela assim, ela fez, eu vou fazer melhor. Porque eu competia muito com mulheres, né? Mas eu gostei que você falou assim, ela consegue, eu também consigo. Eu já era aquela coisa... Eu era a pessoa que dizia, vou fazer melhor, adorei. Eu era a pessoa que... Isso é competir. Ela fez, eu vou fazer melhor. Porque eu quero Melhor. provar para alguém algo. Mas pra quem, né? Aí eu entendi que meio que era pra minha mãe, assim, no meu inconsciente, sabe? Pra minha mãe, pro meu pai. Eu não sabia Exato. pra quem eu queria provar. E aí, quando você cura aqui dentro de você, eu falo, quando a gente cura o nosso feminino, não existe mais se ela fez, eu vou fazer melhor. Existe, se alguém consegue, eu também consigo. Bah, e daqui a pouco eu posso dar a mão pra ela e juntas a gente faz esse 1 milhão mais rápido. Não é? Esse caminho eu tenho sido muito abençoada. Desde que eu mudei a minha mentalidade para apoiar a outra, entender o olhar da outra, não é mais uma competição, é um ajuda o outro. Muitas oportunidades surgiram. Você é uma oportunidade maravilhosa na minha vida, porque eu sou a pessoa que fui para online, fui para o digital, trabalho, atendo dessa forma, e eu fui me isolando do presencial. E aí eu fui buscar. Hoje eu tenho esses outros encontros que eu faço que são em São Paulo. Eu disse, não, mas eu preciso de alguma coisa aqui na cidade, né? Aí quando eu te conheci, eu cheguei lá toda tímida. Aí você já fez convite. Não, vem dar uma aula, vem palestrar, agora vem pro pod aqui. Eu disse, gente... Isso é a maravilha do nosso trabalho, é fazer essas conexões que te levam mais rápido para o resultado que você quer. Porque, igual você falou, para mim, isso aqui é a minha vida, é onde eu vivi, é normal. É o meu dia a dia. É o meu dia a dia. Isso aqui. Uhum. Não é uma... Para mim, não. Para mim, é o meu primeiro. Ai, que é algo que eu ainda fantástico. fico nervosa. Mas aí, quando você fala assim para mim, você faz uma abertura, você consegue fazer uma chegança aqui para Confio elas. super em ti, de olho consigo, fechado. Porque esse é o meu cenário. Aqui eu... Entende? Então a gente vai é essa troca que eu gosto. Não, Amanda, porque eu não vou ganhar nada. Não é assim, é essa troca. Você me dá essa oportunidade, eu retribuo assim. Isso é uma troca, isso é um dar e receber. E as meninas estão se apaixonando por ti a cada interação que tu tem. Tu veio construindo dentro da comunidade um caminho muito bonito. Porque teve a tua palestra, aí no dia do evento eu falei, faz uma chegança? Faço! Adoro gente assim. Até falei pra ti no dia, adoro, vem, vamos. E fez uma chegança muito provocativa sobre dinheiro. Então as pessoas, opa, essa é a Cleice. E aí, depois você deu a tua aula dos ciclos. Gente, elas falam assim de você pra mim como se já fossem tuas amigas íntimas. E a Cleice. Cleice, isso é se apropriar de si, do seu poder e ocupar o teu espaço. Que bom que dentro da comunidade, mesmo tu vindo do digital, que desde o início tu me falou que era um grande desafio, tu falou, tá, eu vou com medo mesmo, né, meu primeiro podcast, tá, vamos, eu vou me expor, tá tudo bem. Tu considera isso, assim, que o autoconhecimento te trouxe muito disso, assim? O autoconhecimento te traz esse conceito de tá tudo bem, eu posso errar, que tá tudo certo? Traz. E isso é uma mentalidade que eu precisei trazer pra empreendedora. Porque senão eu não ia evoluir. E aí, quando eu ouvi assim, empresários não erram, empresários tiram aprendizado e seguem. Eu disse, uau! Ai, que fantástico, olha aí, ó. Peraí. Uhum. Então, não tem mais o chicotinho, não tem mais o professor te cobrando a notinha, não tem mais o pai ou a mãe falando pra você, não fez mais que a sua obrigação. Não tem mais erro e acerto. Calma, é aprendizado. E aí foi onde eu entendi. Eu coloquei uma meta pra esse mês, eu não bati. Ok, qual aprendizado? O que eu vou fazer diferente? No próximo eu vou melhorar. Uhum. E aí você não pega o chicotinho. Eu errei, porque eu não fiz o que eu precisava fazer, porque eu fiquei doente, porque 2 dias eu não trabalhei. Eu ia falar agora, daqui a pouco tu não bateu a meta porque Clarice ficou doente, você teve que se ausentar, enfim. E tá tudo bem, o que eu mais aprendo com vocês é isso. Tá tudo bem. As pessoas, antes de darem o passo no empreendedorismo, elas precisam, então, realmente buscar esse autoconhecimento para entenderem que é um processo de altos e baixos. Porque a gente tende a pensar, Cleice, que a vida é isso aqui, ó. A gente quer que seja assim, né? Nunca tem um momento difícil. E o empreender é constantemente tentar olhar lá na frente, fazer tudo que eu coloquei como objetivo, mas às vezes vinha uma pandemia. E pôr tudo abaixo. A gente tem casos aí de pessoas, por exemplo, que estavam dirigindo vans com 200 crianças na época. E de repente não tinha mais aula. E aí para tudo. E aí tu faz o quê? Como é que tu recomeça com 5 crianças depois? Até ir crescendo e chegar em 400 e vender a empresa que era um sucesso. Sabe? Esse é o empreender. Só que a gente precisa confiar em nós quanto seres humanos. Entender o nosso valor quanto seres humanos, né, Cleice? Senão a coisa não se sustenta. Sabe que tu falou da questão da idade e eu guardei na caixinha pra trazer uma reflexão que eu tava fazendo ontem, que eu converso muito sozinha. Falei assim, nossa, Adoro.
cresci... Não sei se eu converso sozinha, né? Eu converso com meus outros eus astrais. Eu aprendi, Cleice, que o mais velho sabe mais. Sabe? Então, assim, fica quieta porque eu sou o teu pai. Tá, mas e aí tem que respeitar os mais velhos. Os mais velhos viveram muito mais, eles sabem mais. Aí eu fiquei pensando, de fato, muitos dos nossos ancestrais viveram muito mais e eles entendem de muitas coisas. Só que sobre eles mesmos e sobre mim, eles não entendem. E aí eu venho do que eu acredito também. Baseado no que ele é mais velho que tu? Só no passar do tempo. Porque eu acredito que a gente tem outras vindas. O nosso espírito, né, a nossa alma é mais velha que isso. Uhum. Então, às vezes, alguém vai se identificar, né? Talvez você se identifique aí. Quando a gente para e pensa, às vezes não tem um contexto, um conteúdo, uma fala que tu nunca ouviu falar, alguém fala, parece que tu sabe muito daquele assunto. E você fica assim, nossa, eu sei disso, mas eu nunca nem estudei. Tem uma sabedoria ali dentro que acionou. Da onde que vem A tal isso? da intuição, né? Da onde veio? Então, quando a gente se compara ao outro, claro, é respeito, né? A gente sempre vai respeitar quem veio antes, Claro. os nossos pais. Respeito, ok. Mas quer dizer que ele tá certo em tudo? Absolutamente tudo? Só ele sabe e você sabe menos? E hoje, numa era de informação que tem tudo a dispor, né? Eu sempre digo, sabe mais quem busca mais. Uhum. Né? Porque hoje a gente tem aí, não tem nem a desculpa da gente dizer não tenho dinheiro, porque tem muita coisa gratuita. Ou coisas que têm um valor imensurável, que estão sendo vendidas muito barato para serem acessíveis. Hoje assim. o conhecimento está muito acessível. Muito. É só buscar. A gente fala muito do próprio YouTube, a gente estava falando antes, se você vai lá pra dentro. Cara, tem conteúdos lá que você aprende coisas que tu nem imaginava. Tá ali. Tá, Cleice, mas aí tu não acha que também acontece aquela obesidade mental, assim? É tanto aprendizado que a pessoa não sai do lugar, é a roda do rato, né? Adorei. Adorei isso, porque o que eu cheguei à conclusão, né? Essa obesidade mental, ela só acontece quando você não transborda. Ou seja, eu aprendo e guardo pra mim. Eu aprendo e guardo pra mim. Uhum. Então, é igual a gente fala, a gente falou muito das terapeutas, mas cabe para qualquer nicho, né? Você aprendeu algo novo, você precisa passar adiante. Senão você não precisa passar para grava. alguém. Você não grava, você não aprende, você não transborda, você não quebra o seu medo, a sua insegurança, porque às vezes você é inseguro não porque você não sabe, porque você não praticou o suficiente. Quando eu comecei a atender como terapeuta, que eu te falei que eu não atendia avulso e eu tinha muito medo de falar com pessoas diferentes, eu comecei a fazer o tal do café online. Chamava as pessoas para, vamos bater um papo, para te conhecer melhor. E eu fui fazendo isso. Claro que na comunidade que eu estava me deu mais público para eu chamar. Eu não lembro exato, mas eu acho que eu fiz 48 cafés em torno de 2 meses a 3 meses. Uau. Gratuito, sim, gratuito, mas era um café de troca. Então, eram empresários de vários nichos, a gente trocava, a gente conversava ali, meia hora, 40 minutos, um cafezinho. Eu aprendi um pouco sobre ela um pouco sobre mim. Só que quanta gente eu aprendi a falar com pessoas estranhas, 48 pessoas estranhas. Uhum. Então eu aprendi a me relacionar, aprendi a quebrar o gelo. Então hoje para mim é natural porque eu apliquei muitas vezes. Na maioria das vezes as pessoas começam a empreender e elas desistem antes de o cérebro ficar treinável, né? Uhum. Então eu comecei a fazer, ficou difícil, mas é difícil porque é algo novo. Ai, mas não deu certo. O meu cliente não gostou. Minha mãe não disse que tá bom. Não tem ninguém pra me dizer. Quando a gente é empreendedora, a gente não tem um chefe que vai te dar um caminho. Não, ó, isso aqui vamos melhorar. Tu é a tua chefe. E aí A que é quem a tu mentalidade, recorre? né? A mentalidade de dizer, o que eu vou melhorar aqui? Peraí, não deu certo. O cliente não gostou. Escute o cliente, o que ele não gostou. Melhore e faça pro próximo diferente. Eu sempre falo que os nossos chefes são os nossos clientes, né? É com eles que a gente aprende tudo. Só que você não vai, muitas vezes, perguntar pro cliente, me ajuda a melhorar aqui. Mas é dali que a gente tira todo esse aprendizado. E enquanto eu esperar essa validação do terceiro, eu fui muito tempo assim, tá, Cleice, perdão. Eu sempre falei o teu nome certo, desculpa que agora eu errei. Eu sempre fui assim, como meu pai empreendeu à frente da família há muitos anos, minha mãe junto, eu queria mostrar pra ele, mas será que tá bom? Será que meu pai vai gostar? E o pai, vindo de uma família de 11 irmãos homens, ele tendia a validar mais os meus irmãos homens do que eu. Então ele conseguia dirigir um elogio e direcionar os meninos, e eu não. Tinha um bloqueio ali. Então eu sempre fui aquela pessoa que quis aquele olhar pra dizer, tá tudo bem. E aí você é a única mulher, né? Uhum. Aí você precisa quebrar o ciclo do, eu sou importante também, eu também tenho valor. Isso.
né? Isso. E esse é o desafio da mulher, o quanto a gente tenta provar para os outros que nós temos importante. E a gente tenta competir com o homem, né? Eu sou igual, Eu eu quero ser consigo. melhor que os homens, que não tem um quinto das dificuldades que eu tenho, assim. E é melhor comparado ao quê? Peraí. É igual eu falo, né? O meu maior aprendizado, quando eu me tornei mãe, um dos maiores aprendizados foi eu no puerpério. Primeiro, uma semana, duas de... Na terceira semana, meu marido voltou a trabalhar e eu fiquei em casa. Cara, cada vez que ele chegava do trabalho e ele dizia assim pra mim, ai, tô cansado. Eu olhava assim pra ele, tu não tem nenhum direito de dizer que tá cansado. Tô muito pior! Como que você tá cansado? E eu dizia, você tá saindo, você tá vendo gente, a tua vida continuou. E ele pensava assim, mas você só tá dentro de casa, E de você- pijama? Tá cansado do quê? Tá dormindo, tá pegando frio, não tá saindo. E aí, olha como é cruel essa competição, né? Porque dentro do olhar um do outro, a minha dificuldade não era vista como dificuldade, a dele também não. E aí eu entendi, sai desse lugar. Sai desse lugar, não fica aqui chorando. Peraí. O que você precisa fazer? E eu acho que ali começou a construir. O que você precisa fazer diferente? Não, eu preciso de um banho demorado, um prato de comida quente e 1 minuto em silêncio, sem choro, só eu, Isso tu tá falando do puerpério. no puerpério. Tá, Só que amada, mas até hoje eu preciso disso. Entende? Aí foi quando eu descobri, eu digo, peraí, então eu preciso pedir ajuda? Pra eu ter um banho demorado, eu preciso o quê? Marido, fica com a criança e, por favor, eu vou trancar a porta do banheiro e eu não quero ser interrompido, não me perguntem nada, é o meu momento. Nem que seja uma vez por semana, façam isso é saudável. Um banho demorado, um prato de comida Banho de quente, presença, você banho tinha falado, né? um banho de presença, né? Uhum. Que isso é muito... É importante pra nós, a gente não sobrevive nesse... É igual eu falo assim, lavar cabelo é um evento pra nós, né? Bah. Então, o banho de presença, bota um dia que tu vai lavar o cabelo, é um evento, gente. Lavar cabelo. Hidrata o cabelo. Só quem é mulher vai saber o que é isso, né? Aham. Então, nós precisamos desse cuidado que o homem não. Pra ele é diferente, pra ele não é importante isso. Uhum. Pra ele, talvez, é importante um futebol de quarta, é um momento com os amigos, é outras coisas. Pra nós, não. A gente tem essas necessidades, né? E a gente mata isso. Porque a gente faz o quê? Um banho correndo, porque eu já tenho que cozinhar, lavar, cuidar do filho. E aí, aonde que entra a mulher? A não ser uma mulher só exausta. Onde entra a mulher com prazeres? O que ela gosta de fazer? Tomar um café com uma amiga. Mas a maioria de nós nem sabe o que gosta de fazer. Não tem hobby. Quem é você? A gente pergunta, né, nos eventos. Quem é você? Escreve O aí que pra você mim. gosta O que de você fazer gosta? além do trabalho, o filho e o marido? Mas é que muitas de nós aprenderam que linguagem de amor é servidão. Única e exclusivamente. Não é serviço, é servidão. Minha mãe é uma pessoa dessa. Ela aprendeu que ela precisa fazer tudo pelos outros e nunca por ela. E aí ela vai ser amada. E aí ela tá amando o outro. E olha que desafio. Eu tenho uma comunidade de mulheres, né? Uhum. E aí lá dentro, semana passada, eu trouxe um desafio para elas. Na verdade, eu fiz uma pergunta, né? Quem aqui tem amiga próxima, não amiga do online? Aí que elas vêm de um nicho parecido, né? Aí elas pararam assim, eu digo, então, o quanto a gente se desconecta e a gente não toma nenhum café com uma amiga pra jogar a conversa fora, pra Relembrar o curtir um tempo da pouquinho, escola. relembrar o tempo de adolescência, né? Isso. Contar um pouquinho daquela história de como Isso. eram as primeiras dores, desafios. Gente, a gente perdeu isso. Quando a gente se torna mãe, a gente para de lembrar disso. O homem, a gente fala que o homem tem a quinta série eterna. Quem aí nunca ouviu, né? Sim. Que ele tá sempre brincando. A mulher não tem isso. Ela tem aquela rigidez, aquele foco excessivo, aquele controle. Ela não se diverte, ela não tem prazeres. Ou o prazer é sempre com a família. E não tô dizendo que isso é errado, porque eu também sou uma pessoa que amo. E eu, às vezes, tenho que me cuidar, porque senão eu só faço coisas com a família, assim. Aí eu paro e penso, eu digo, peraí, em que horário eu vou tirar um momento só meu? Em que horário eu vou tirar um momento pra fazer algo que eu goste fora de casa? Uhum. E aí eu lembrei que sou uma pessoa que adoro conversar com amigas, assim, bater papo. E eu vi que eu não tava fazendo isso. Aí eu gosto da minha comunidade, que eu digo pra elas que eu evoluo com elas, né? Porque eu lanço o desafio pra todas nós. Uhum. Então nós tínhamos o desafio de chamar uma amiga pra tomar um café. E começar a montar isso como regra. Todo mês, uma vez por mês, a gente vai chamar uma amiga pra... E não é com os filhos. Não adianta ir ver a amiga e levar o filho junto. Pois é. Porque aí você não descansa, porque você está atendendo a criança, né? Continua no mesmo looping. A gente viu pela festa julina da comunidade, né? A gente quis levar os filhos, botou até brinquedo pra brincar, mas tava todo mundo atrás das crianças. Não adianta. Não adiantou, né? Eles Assim, demandam, eles sim. demandam, né? Então, é legal ter os momentos de família, mas é legal a gente decidir qual é o momento que a gente vai tirar só nosso. Nosso, com uma amiga, só nosso. Só a mulher. Uhum. A persona mulher, eu costumo dizer, né? Que hora essa persona, essa mulher... vai pro jogo, vai ser feliz, vai se divertir um dia, um horário, 2 horas num dia.
Isso é importante. Não existe um CNPJ que faça um sucesso realmente e progresse se o CPF por trás estiver exausto, perdido e sem se conhecer, né, Cleice? Se tu puder deixar uma mensagem final pra gente, porque já estouramos o nosso tempo aqui, que essa conversa tá uma delícia, a gente podia ficar dias conversando, daria muito podcast. Mas se tu pudesse nos trazer uma mensagem, assim, sobre como a pessoa manter uma qualidade de vida, uma saúde mental, como é que tu falaria para essas mulheres que estão exaustas, são mães, empreendedoras? Primeiro eu diria para ela definir como que ela alimenta a parte dela que é mãe. Tá. O que ela precisa fazer? A gente fala, tempo com meu filho, mas qual o tempo, qual o horário, qual a atividade? Define uma, porque senão parece que é um looping sem fim, né? Você faz, parece que nunca compensa. Não, define. O meu tempo de qualidade com a minha filha é todos os dias, da hora que ela acorda até as 9h30, que é o horário que a gente se organiza e vai pra escolinha. Então a gente toma café junto, fica junto, brinca, se diverte, depois ela vai pra escolinha. Fiz isso, a mãe tá alimentada, cumpri meu papel. Já tá tranquilo. Porque senão a gente fica, trabalhei o dia inteiro, não fiquei com a criança. Não, eu já fiz, o meu propósito é esse. A esposa, como que você cumpre? Quando a gente é mãe nesse cenário, um jantar com o marido uma vez por mês, sem as crianças, sem os filhos. Eu tô falando a minha realidade. Aí você escolhe aí pra você. Como que você alimenta essa... Pode ser uma noite de filme no sofá, um cineminha. Faça esses movimentos, né? A empresária, ok, que horário ela trabalha? Porque quando a gente empreende, esse é o perigo. A gente trabalha 24 horas. Não para, né? Vai até madrugada. Sempre falando de trabalho, leva o trabalho pra dentro da casa. Mas a gente precisa separar. Ainda mais quando a gente trabalha em casa. Eu, no meu caso, trabalho em casa. Eu precisei definir horários. E tem semanas que, às vezes, todas as noites eu tem evento, tem aula, tem alguma coisa. Tá, mas peraí. Essa semana inteira eu fiz isso, semana que vem eu vou compensar. Não dá pra só ligar. Então, ok, se essa semana minha agenda precisa disso, semana que vem eu vou desacelerar mais. Mas agora o mais importante, que é a pessoa que a gente não olha, a mulher. O que você vai fazer por você? Essa geralmente está fora da agenda. A gente nem bota compromisso pra essa. Mas a gente precisa começar a colocar. E aqui que muda o jogo. É igual eu falei. Eu propus lá na comunidade, uma vez por mês, um encontro com uma amiga ou mais amigas, né? Sair para tomar um café, jogar conversa fora, uma noite das meninas. Eu acho que isso é bem importante. Começa a fazer. Eu também tenho o meu inegociável. Todo dia eu tenho um momento de oração, reflexão comigo mesmo. Tem aquele momentinho que eu paro ali de 10 a meia hora, 10 minutos a meia hora que eu paro para me conectar comigo, com a minha espiritualidade, com o meu sentimento, como é que eu tô me sentindo. Para parar para pensar como que eu tô me sentindo. Aí eu leio algum livro, tem aqueles livros devocionais, seja quem gosta da Bíblia, uma leitura da Bíblia. Faz um movimento que você lê um trechinho e tira uma reflexão. O que isso quer falar comigo? Todos os dias. Isso vai te trazendo uma paz e você vai começando a entender quem você é. Quais são suas prioridades? Aonde que a mulher precisa voltar? Renascer essa mulher, que no meio de tantos papéis a gente vai matando ela, né? A gente vai escondendo. Então, é definir o que cada persona, cada parte nossa precisa para ser alimentada e não esquecer que nós temos uma parte mulher, que não é a esposa, não é a mãe, não é a empreendedora, a mulher. O que você vai fazer por você? Eu acho que esse é o recado e eu vejo que na comunidade a gente precisa muito resgatar esses momentos de prazer com a gente mesmo. Cleice, fantástico, muito obrigada. Tu é uma mulher muito sábia, não só pelo que estudou dentro das terapias, mas pela tua jornada de vida, tua visão de mundo, que eu até enalteci antes. Sou muito feliz que tu faça parte da nossa comunidade, essa tua força, essa tua potência. Gostei muito de te receber aqui. Obrigada mesmo, tenho certeza que o pessoal vai amar esse nosso episódio. E eu deixo o convite aí para que vocês nos acompanhem nos próximos episódios. Beijo, tchau, tchau.